Espero do Sr. Presidente, com amizade, alguma tolerância, porque o Sr. Governador de 30 minutos passou para 70. É possível que pretenda vencer a oposição por cansaço. Pela nossa parte, nós não nos deixaremos cansar, mas espero que seja tolerante e nós seremos especialmente atentos à gestão das respostas do Sr. Governador, porque o modelo escolhido, que nós aceitamos com protesto, permitirá a quem o queira fazer ser muito seletivo naquilo a que se responde e naquilo a que não se responde, visto que vai tudo em molho. Bom, estaremos particularmente atentos. Não queria deixar de começar por dizer 2 pontos. O primeiro é que a versão que o Sr. Governador aqui apresentou, levemente corrigida face à do último domingo, levemente corrigida, sim senhora, Sr. Governador, já lhe direi onde, é outra vez autojustificativa e à defesa. Curiosamente, tem um acrescento que é um autoelogio por intermédio do Fundo Monetário Internacional, a mesma instituição de que o Primeiro-Ministro de Portugal há 2 semanas considerava não credível, em declarações que fez na Cimeira Ibero-Americana. E, portanto, essa citação, esse autoelogio, é-lhe dado por uma autoridade que o seu camarada José Sócrates não considera credível. Não quero deixar de o dizer. Em segundo lugar, queria salientar que todas as propostas de inovação legislativa que o Sr. Governador agora fez chegam demasiado tarde, Sr. Governador, porque o que está em causa aqui, do nosso ponto de vista, é saber se a supervisão, que é, antes de tudo mais, uma atitude perante os problemas e perante as evidências, correu bem ou correu mal. Nós estamos inteiramente disponíveis para melhorar soluções legislativas. Mas nesta matéria, pela segunda vez seguida, a questão é, em primeiro lugar, da forma como o Sr. Governador encara os seus poderes de supervisão. E, portanto, não disfarcemos com alterações legislativas que não lhe pareceram necessárias nos últimos 8 anos, uma circunstância é de que falhou 2 vezes num só ano em relação a 2 instituições financeiras. É o que eu procurarei demonstrar. Queria, desde já, Sr. Governador, dizer-lhe o seguinte. Para nós, CDS, o BPN é um caso de polícia. E foi por ser um caso extremo, como tal apresentado, aliás, pelo Sr. Ministro das Finanças, que nós entendemos a medida drástica que foi tomada. A medida em concreto, não a sinistra Lei Geral de Nacionalizações que vinha anexa. Entendemos, portanto, que ninguém nos provou que houvesse uma solução mais económica, defendemos um apuramento total das responsabilidades, doa a quem doer, toque em quem tocar, e entendemos que o problema do BPN coloca pela segunda vez, em muito pouco tempo, o papel crucial de quem é a garantia do sistema, ou seja, o Governador do Banco de Portugal e a sua interpretação dos poderes de supervisão. Nós defendemos uma economia com responsabilidade ética. Isso significa, Sr. Governador, não ter qualquer condescendência, nem por ação, nem por omissão, com práticas fraudulentas ou irregulares. Ter reguladores fortes. Poder confiar na supervisão. Coisa que hoje muitos portugueses não confiam. E isso prejudica o sistema. Uma supervisão que tem que ser preventiva, no sentido de prevenir e não apenas reagir a más práticas, e tem de ser efetiva, no sentido de não se conformar com as irregularidades. Nós, CDS, temos demonstrado e reiteramos extrema preocupação com o falhanço das autoridades de regulação em Portugal, falhanço da Autoridade da Concorrência explícito na questão dos combustíveis e uma crise muito séria na eficácia da supervisão do Banco de Portugal, primeiro no caso BCP, agora no caso BPN. E, portanto, Sr. Governador, quero dizer-lhe com toda a frontalidade e com toda a franqueza, e é por isso que aqui estou, porque costumo dar a cara por aquilo que digo, quero dizer-lhe que alguém tem que lhe dizer, Sr. Dr. Vítor Constâncio, que o senhor, como regulador, fracassou. Isso está a custar caríssimo ao país em termos de confiança. Vai custar bastante ao contribuinte em termos de recursos. E custa ao sistema muito em termos de credibilidade.
Falhou 2 vezes seguidas, primeiro no BCP, depois no BPN. E falha ao ritmo assustador de um banco por ano. Nada nos garante que não volte a falhar, porque o Sr. Governador não admite nenhum erro. E tem, do nosso ponto de vista, uma leitura minimalista dos seus poderes. Eu tentarei demonstrar, Sr. Governador, Sr. Presidente, eu peço muito que o meu tempo está ali pelo menos parado, mas eu não estou... e até estou a prejudicar-me, mas, bom, mas só dizer-lhe, Sr. Governador, o seguinte: nós entendemos que o Sr. Governador tem uma leitura, como dizer, sonolenta dos seus poderes de supervisão, extremamente condescendente em relação a evidências e indícios que o deviam alertar no tempo devido e aos quais nós entendemos que o Banco Central não dá a devida atenção. Eu vou procurar demonstrar nesta audição que o Sr. Governador falhou os seus deveres de supervisão. Se tivesse agido atempadamente, o BPN não teria provavelmente chegado onde chegou e o prejuízo para os contribuintes seria francamente menor. Quero-lhe até dizer mais, Sr. Governador. Nós entendemos que a falha acontece nos 3 períodos em que estão em discussão. O período 2001-2007, o período de janeiro de 2008 a junho de 2008 e mesmo a seguir a 2 de junho de 2008, em relação a 2 ou 3 aspectos, como demonstrarei. A sua falha, Sr. Governador, é relativa ao exercício dos poderes de supervisão pleno, à urgência do dever de denúncia e à transparência como apresentou a sua versão dos factos ao lado do Sr. Ministro das Finanças, que aliás várias vezes teve de o substituir nas respostas, na conferência de imprensa em que foi anunciada a nacionalização do BPN. Procurarei demonstrá-lo seguindo ponto por ponto. Primeiro, período 2001-2007. Na comunidade financeira, nos meios de comunicação social, no círculo dos auditores, era por demais evidente, Sr. Governador, que alguma coisa corria mal, que começava a correr francamente mal no BPN. Considero que houve pelo menos vários sinais de alerta a que o Sr. Governador desprezou, no sentido de alerta precoce, sinais a que devia ter dado mais importância. E, curiosamente, passou por eles como vinha vindimada na sua exposição. O primeiro, é óbvio, devia ter dado mais importância à auditoria feita pela Deloitte em 2003, relativas às contas de 2002, no ponto 4, sobre as contas do Banco Português de Negócios. Porque o problema enunciado pela Deloitte é aquele que, 6 anos mais tarde, rebentaria nas suas mãos. É apenas um indício e um sinal claro daquilo que viria a arrebentar nas suas mãos e que vai custar caro ao contribuinte. Segundo, admitindo que não deu importância à questão levantada pela Deloitte, pergunto-lhe uma coisa. Não lhe fez confusão que a Deloitte, que o Banco Português de Negócios tivesse mudado 4 vezes de auditores em 4 anos? A prática no mercado, Sr. Governador, é que só se muda tão frequentemente de auditores quando se anuncia previamente isso ao mercado. O BPN substituiu a Ernst & Young pela Price, a Price pela Deloitte e a Deloitte pela BDO. Em 4 anos, 4 auditores. E eu pergunto-lhe, não lhe ocorreu que de cada vez que um auditor levantava um problema era despedido? Chamou-os um por um e não apenas o último, para lhes perguntar porque é que tinham deixado de ser auditores. Já agora, Sr. Governador, pensa fazer alguma coisa em relação ao auditor que o senhor tanto cita por não ter declarado nenhum problema, nem ter verificado nenhum problema, ou seja, aquele que ainda hoje audita as contas do BPN? Em terceiro lugar, admito que não dê importância à questão dos auditores. Mas então pergunto-lhe, não deu importância, não lhe soou nada estranho numa instituição que mudou de administradores como quem muda de camisa, que mais parecia uma camisaria e não um banco, Sr. Governador, mudou 21 vezes de administradores num curtíssimo espaço de tempo. Não achou estranho? A quantos perguntou dos que saíam, porque é que saíam, Sr. Governador?
não se alarmou quando o banco tentou ir à Bolsa e uma instituição de reputação internacional, convidada para ser advisor do banco, recusou fazê-lo por não considerar que existissem condições de clareza no BPN? Bom, não se inquietou com o facto de sucessivas notícias apontarem para comportamentos de altíssimo risco no BPN. Nunca lhe ocorreu perguntar quais eram as atas do Conselho de Administração, que agora se descobre que supostamente não existiam atas de um Conselho de Administração? Sobre nenhuma dúvida quis verificar as decisões do Conselho de Administração e sobre nenhuma dúvida pediu uma ata e sobre nenhuma ata verificou que ela não existia? E, já agora, quantas inspeções surpresa fez nesse período? Eu considero, em nome do CDS, que o Sr. Governador podia ter feito muito mais do que fez neste período. Mas há depois um segundo momento, Sr. Governador, que é muito importante este Parlamento poder avaliar, que é o período que vai de 30 de janeiro, e já digo porquê 30 de janeiro, até 2 de junho deste ano de 2008. Período sobre o qual, aliás, Sr. Governador, circulam, incluindo do seu banco, documentos. Porque há muita gente, incluindo no seu banco, que não está satisfeita com a forma como a supervisão em Portugal é exercida, Sr. Governador. Tenha a noção disso. Neste período crucial, em que se agravaram manifestamente as circunstâncias do BPN, eu considero que a documentação que já é consultável prova, infelizmente, mas abundantemente, que o Sr. Governador foi condescendente, foi incauto e teve uma lentidão inexplicável a reagir a factos que são poderosamente graves. Desde logo porque o Banco de Portugal não reagiu energicamente à falta de resposta às suas perguntas e, em segundo lugar, porque não percebeu a gravidade da confissão que recebeu no dia 2 de junho. E cito a sua expressão, confissão. Não acautelou devidamente o interesse público do nosso ponto de vista. E vou-lhe fazer perguntas, Sr. Governador. A 30 de janeiro, o Banco de Portugal faz uma lista de 27 perguntas ao BPN. Eu já a li, Sr. Governador. Ao contrário do que sugeriu na sua conferência de imprensa, não são perguntas cuja ausência de resposta não pusesse em causa a estabilidade económica e financeira do banco. O Sr. Governador diz isto na sua conferência de imprensa. As perguntas não punham em causa a estabilidade económica e financeira. Quer a citação exata? Eu tenho aqui. É que eu vi a sua conferência de imprensa várias vezes e retirei frase a frase o que o Sr. Governador disse. E foi exatamente isso que lhe estou a dizer. As perguntas que fizemos e a ausência de resposta a essas perguntas não punham em causa a estabilidade económica e financeira da instituição. Como não punham, Sr. Governador? Estão aqui perguntas, nestas 27, sobre o BPN nas Ilhas Cayman. Estão aqui perguntas sobre 2 das 7 veículos financeiros com nome e endereço que mais tarde o BPN confessaria como tendo últimos beneficiários a SLN. Estão aqui perguntas sobre o crédito a membros de órgãos sociais. Estão aqui perguntas sobre avaliações de garantias pessoais. E estão aqui perguntas sobre as imparidades de crédito para cada uma destas entidades. E também está um pedido, não sei se alguma vez satisfeito, de acesso ao sistema informático do banco. Isto não são perguntas infrequentes, não são perguntas frequentes, Sr. Governador. E o que é extraordinário é como é que o Sr. Governador não desconfiou da falta de resposta. Não foi uma semana, não foi 2 semanas, não foi 1 mês, nem foram 2 meses. A falta de resposta contumaz entre 30 de janeiro e 14 de maio às perguntas que fez. Sr. Governador, já vai, não diga que não com a cabeça, porque é 14 de maio, é 15 de maio que o senhor recebe uma confissão parcial, Sr. Governador. E não antes. Depois, o que é extraordinário é como é que o senhor tem um poder de supervisão sobre um banco, sobre o qual já existiam todos os sinais que referi, a quem o senhor faz perguntas deste teor a 30 de janeiro, que não lhe responde nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, que o deixa quase 5 meses à espera. E não lhe ocorre nomear um administrador provisório.
Não lhe ocorre nomear um administrador provisório para controlar o que se estava a passar e dissuadir a continuação de más práticas, Sr. Governador. Aliás, é curioso nisto tudo. As pessoas podem ter a opinião que entenderem sobre o Dr. Miguel Cadilho. Eu sou certamente insuspeito de ter uma opinião simpática. Agora, há uma coisa que eu sei, é que o senhor só nomeia administradores provisórios em relação a uma administração que tentou ser transparente com o que se passava no banco. Curiosamente, em relação àqueles que praticaram fraudes, àqueles que praticaram irregularidades, o senhor nunca nomeou administradores provisórios para os controlar. Isto, Sr. Governador, é a verdade pura dos factos. A primeira vez que o senhor nomeia administradores provisórios foi há 8 dias. Mas, Sr. Governador, prossigo nas minhas perguntas. Como é que é possível que quero ainda fazer-lhe uma pergunta suplementar, porque nós só conhecemos documentação relativa a 30 de janeiro. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, Sr. Governador, face ao que já ouvi de uma pessoa ontem num programa de televisão. Desde quando é que data o atraso do BPN nas respostas a perguntas do Banco de Portugal que direta ou indiretamente tivessem a ver com o desfecho fraudulento que se viria a verificar no dia 2 de julho? Desde quando é que data o atraso, Sr. Governador? Depois há uma outra coisa que eu gostava de lhe perguntar. É se não desconfiou da existência de avais e de garantias do BPN ao Banco Insular quando teve conversas com o Banco Central de Cabo Verde. Se não lhe fez espécie. Bom, depois queria também que as pessoas percebessem o seguinte, do ponto de vista que a opinião pública percebesse isto, e estes documentos podem ser todos eles fornecidos. O que o Sr. Governador recebe a 15 de maio e depois a 2 de junho são, a 15 de maio, uma confissão parcial da verdade. E a 2 de junho, uma confissão completa da verdade. Repito, desde janeiro, pelo menos, que o senhor pergunta, não lhe respondem e o senhor não tirou daí nenhuma consequência do ponto de vista do controle do que se estava a passar. Não me venha falar em contraordenações pelo atraso na resposta, Sr. Governador. Se não lhe respondiam é para alguma coisa. Se não lhe respondiam é porque queriam esconder alguma coisa. E foram escondendo, Sr. Governador. E eu não posso aceitar a sua leitura, segundo a qual só atua mais intervenientemente quando tem uma administração colaborante. Porque se tem uma administração não colaborante, é aí que está o problema, Sr. Governador. Se não colabora é por alguma razão. É porque quer esconder algum comportamento irregular ou fraudulento. E, portanto, era antes que o Sr. Governador devia ter agido. E depois, gostava de dizer-lhe o seguinte. A 15 de maio, o BPN responde-lhe parcialmente. E, pela primeira vez, reconhece que a Sociedade Lusa de Negócios era a última beneficiária dos veículos financeiros que escapavam completamente à contabilidade do banco. Que havia conversações entre o Banco de Portugal e o BPN sobre o Banco Insular. E ainda que o Banco Insular foi a plataforma através da qual se operou o que só pode ser descrito como uma fraude. E uma fraude absolutamente inaceitável, como comportamento de gente que está no sistema financeiro. E o que eu acho extraordinário, Sr. Governador, e repito isto, é como é que não se lhe acendeu nenhuma campainha. É que nem aqui, a 15 de maio, quando recebe uma confissão parcial, o senhor nomeia um administrador provisório. E o que é extraordinário, Sr. Governador, é que quem lhe responde, o Sr. Governador fala sempre, diz, quem me respondeu foi o Dr. Abdul Vakil. Quem respondeu foi a administração do Dr. Abdul Vakil. E fica-se por aí. Sr. Governador, quem responde a 15 de maio não é só o Dr. Abdul Vakil. É também um outro administrador que, curiosamente, já estava no Grupo Oliveira e Costa nas administrações anteriores. E isso, também a isso, o Sr. Governador não deu importância nenhuma. Ou seja, o Sr. Governador não nomeia, há um banco que lhe confessa parcialmente uma fraude. Não nomeia um administrador provisório. Não suspende nenhuma prática de gestão. Nada. Absolutamente nada. Quando muito faz uma contraordenação por atrasos nas respostas. E nem sequer reparou, e eu vou voltar a este ponto, que uma das pessoas que assinava a carta já estava no grupo anterior, tempo no qual, presumivelmente, as fraudes foram feitas, Sr. Governador. Em quarto lugar, Sr. Governador, recebe, finalmente,
a carta de 2 de junho. E a carta de 2 de junho, como poderá ser lido, é uma confissão de práticas absolutamente irregulares e inaceitáveis por qualquer pessoa com sentido ético, de qualquer função, muito mais ainda do sistema financeiro, do BPN, de alguns acionistas, através do Banco Insular. E, pasme-se, indignação final. O que é que essa carta de 2 de junho lhe confessa? Senhor Governador, que o buraco do Banco Insular era de 407 milhões de euros. Sim, senhora. Pode ler a carta ou relê-la. Está lá que os créditos são de 588, 181 estão contabilizados, 409 não se sabe deles. É o que está nessa carta, Sr. Governador. É, sim, senhora, há 2 de junho. É o que lá está, Sr. Governador. E o que eu acho extraordinário é que nem aqui. Então, a administração do BPN confessa-lhe que num banco, o BPN tinha que capital à época, Sr. Governador, não chegava a 400 milhões de euros. Que esse veículo, que esse instrumento, essa plataforma chamada Banco Insular, tinha um buraco maior do que o capital do BPN, Sr. Governador. Isto é a mesma coisa que lhe cair um meteorito na A1, abrir-se uma carretera que vai de Santarém até Santa Maria da Feira e o Sr. Governador faz um voo do Azul e repara, e não lhe parece que tenha visto nada. Ó, Sr. Governador, o buraco no Banco Insular era maior do que o capital social do BPN. E é isto que lhe é confessado e eu pergunto-lhe, nomeou alguém como administrador provisório? Tomou alguma iniciativa enérgica do ponto de vista da supervisão para tentar dissuadir a continuação de más práticas? Para tentar controlar o que se passava? Ó, Sr. Governador, a supervisão não é só aquilo que o senhor disse, é também aquilo que o senhor não fez. Os poderes do artigo 141, 142 e 143 do regime geral das instituições de crédito e outros, por alturas do artigo 106, podiam e deviam ter sido exercidos na sua plenitude perante uma situação que todas as semanas se tornava mais grave. Ou por omissão, porque não lhe respondiam, estavam a responder qualquer coisa, ou por ação, quando lhe respondem uma barbaridade destas, do que revela o comportamento do banco. O senhor é o garante da legalidade no sistema financeiro, Sr. Governador. Bom, depois, quero ainda dizer, Sr. Presidente, que em relação à carta de 2 de junho, a opinião pública tem todo o direito de se perguntar o que é que o senhor fez. Já percebemos que não restringiu práticas de gestão, que não suspendeu administradores. Aliás, há uma coisa extraordinária. Lembra-se, certamente, do BCP. Eu lembro-me de uma noite de dezembro em que o Sr. Governador chamou uma série de senhores do BCP e disse: estes são os bons, estes são os maus. Estes podem ser banqueiros, aqueles não podem ser banqueiros. Toda a gente sabe isto. Digo uma coisa, o Sr. Governador já fez alguma prevenção à sociedade portuguesa sobre algum nome do BPN que tenha administrado o BPN até ao momento em que o Sr. Governador diz que passou a ter uma administração colaborante? Já fez alguma prevenção? É que eu no BCP viu fazer uma prevenção em relação a uma série de administradores. E no BPN já fez? Já fez alguma prevenção sobre a capacidade ou a habilitação dessas pessoas que praticaram este tipo de fraudes neste banco para estarem no sistema financeiro? Senhor Governador, é que eu digo-lhe isto porque o Sr. Governador deixou continuar, sem uma palavra e sem uma reserva, pessoas no Conselho de Administração que vinham de trás. Até o filho do anterior Presidente continuava, Sr. Governador. Quem tinha visto, ou pelo menos podia ter visto, quem tinha praticado, ou pelo menos podia ter praticado, uma série de factos gravíssimos, irregulares e inaceitáveis, continuou, Sr. Governador. Continuou. A sua leitura é menos que minimalista dos seus poderes, Sr. Governador. E depois pode-se perguntar, bem, disse o Sr. Governador, na sua conferência de imprensa, disse o Sr. Governador, e já termino, Sr. Presidente, que fez 3 coisas. Abriu processos de contraordenação, enviou uma denúncia ao Procurador-Geral da República e reclamou uma auditoria externa. Olhe, Sr. Governador, é possível, através dos documentos já consultáveis, perceber 3 coisas. Primeiro,
que as contraordenações são levíssimas, exceto uma. Segundo, que a denúncia à Procuradoria-Geral da República não é tardia, é muito tardia. Terceiro, que o seu pedido de auditoria não bate certo com as datas que o Sr. Governador enuncia. E então vamos a este ponto final, que é o pós-2 de julho. Pós-2 de julho. Ao Sr. Governador. Vamos lá ver os factos como eles são. Contraordenações. As contraordenações distinguem-se entre as que são leves e as que são graves. Artigo 210 e artigo 211. De todas as que eu conheço, que são 7 e não apenas 6, papéis que também circulam, incluindo na internet, Sr. Governador, só uma é que pertence ao capítulo do 211. E, portanto, eu tenho a obrigação de lhe fazer uma pergunta. Todas as outras são processuais. São sobre questões relevantes, mas, ao Sr. Procurador, são sobre atrasos de informação, basicamente. Mais faltava que não as abrisse. Mais faltava que não as abrisse, Sr. Procurador. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Há alguma contraordenação dirigida contra o anterior Presidente, Dr. Oliveira Costa? Não estou a falar contra chefe de gabinete ou contra outras pessoas. Se por acaso, já agora, alguma das contraordenações tem a ver com o anterior Presidente. Depois há uma coisa, Sr. Governador, que eu tenho que lhe dizer. Não vou prevalecer-me do facto de ser jurista, porque o Sr. Governador também podia prevalecer-se do facto de ser economista, mas vou-lhe dizer uma coisa. Quando o senhor recebe a carta de 2 de junho, é absolutamente extraordinário que o Sr. Governador não tenha percebido uma coisa. Eu, se recebesse uma carta daquelas e estivesse no seu lugar, não descansava tranquilo até, no dia seguinte, pedir ao Sr. Procurador-Geral da República para me receber. O que o senhor recebeu a 2 de junho é a confissão de um crime. É a confissão de vários crimes. O que está na carta de 2 de junho, Sr. Governador, são crimes como, potencialmente, receptação ilícita de depósitos, burla qualificada, burla informática, infidelidade naturalmente comercial, insolvência dolosa, favorecimento de credores, receptação, entre outros. Ó Sr. Governador, leia a carta. O que ali está é a confissão de crimes. Pergunta-se, quando é que o Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República? No dia seguinte? Não. Na semana seguinte? Não. No mês seguinte? Não. O Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República no dia 29 de agosto, pessoalmente, e entregou-lhe a denúncia no dia 2 de setembro. Sabe o que é que isto quer dizer, Sr. Governador? 90 dias depois da carta que recebeu. O senhor demorou 90 dias para denunciar um crime que estava à sua vista na carta do BPN. 2 de junho a 2 de julho, 2 de julho a 2 de agosto, 2 de agosto a 2 de setembro. Ainda são 90 dias, meu caro colega. É tão simples, 2 de junho é a carta. Ó, Sr. Deputado, eu sei que este assunto é muito sério. Este assunto é muito sério. A 2 de junho, o Sr. Governador do Banco de Portugal recebe uma carta, para evitar, eu pelo menos não interromperei ninguém, pedia só para poder terminar. A 2 de junho, o Sr. Governador do Banco de Portugal recebe uma carta que é uma confissão de crimes gravíssimos, sobre os quais não se pode ter a menor tolerância nem a menor condescendência se se quer defender a saúde do sistema financeiro em Portugal. E uma ética de mercado que é essencial ao modelo económico que eu pelo menos defendo. O Sr. Governador, quando conhece um crime, tem que lhe dar imediatamente destino. E peço-lhe muita desculpa, não se admire. Chegou hoje à Comissão de Economia e Finanças uma carta do Sr. Procurador. E está lá à vista. O Sr. Governador fez a denúncia a 2 de setembro. 90 dias depois, eu pergunto-lhe, ao Sr. Governador, tem a certeza que não foram destruídos papéis entretanto? Tem a certeza que não houve dilapidação patrimonial entretanto? Tem a noção de que o seu atraso na denúncia de um crime não só representa essa atitude sonolenta, essa atitude de empurrar o problema, como pode ter causado problemas sérios ou à investigação ou ao custo para o contribuinte? E depois, Sr. Procurador, auditoria externa. Não é a minha guerra
Mas há uma coisa que, em nome da verdade, tem que ser dita. O senhor Procurador, o senhor Governador do Banco de Portugal, o poder de exigir auditoриas externas às instituições é um dos primeiros poderes de supervisão, que o senhor não exigiu ao longo deste tempo todo. Não exigiu quando não lhe responderam a 30 de janeiro, não exigiu a 15 de maio, não exigiu sequer a 2 de junho. O senhor pede uma auditoria externa, conforme carta do seu vice-governador, a 24 de julho. Sim, senhor governador. Quer ver? Não obriga a ler. Dr. Pedro Duarte Neves, que eu aliás conheço e estimo, escreve à administração do BPN a 24 de julho, dizendo que o Banco de Portugal, a 22 de julho, deliberou que seja realizada uma auditoria especial. A 24 de julho, Sr. Governador. Tinham passado 50 e tal dias da confissão dos factos, Sr. Governador. O senhor demorou 3 meses a denunciar um crime e demorou quase 2 a pedir uma auditoria externa, depois de lhe confessarem um buraco gigantesco e obviamente fraudulento na gestão daquele banco. E mais, quando o senhor pede que seja adjudicada uma auditoria à Deloitte, ela já estava adjudicada. É o pormenor mais irónico disto tudo. Sr. Governador, pode confirmar-me que existem 2 atas do Conselho de Administração do BPN, em que uma, a 24 de junho, define o caderno de encargos da auditoria externa e outra, a 11 de julho, a define a adjudicação à Deloitte? Então como é que o senhor, 15 dias depois de ser adjudicada à Deloitte, vem pedir-lhes que adjudiquem à Deloitte uma auditoria externa? Ela já estava a decorrer, Sr. Governador. Quer melhor prova da sua sonolência? Quando o senhor pede a auditoria externa, já ela estava a decorrer, Sr. Governador. Olha que eu tenho aqui os papéis. Ela é adjudicada à Deloitte a 11 de julho. Ó, Sr. Governador, finalmente, há uma coisa que é estranha, que é assim. Curiosamente, as 2 inspeções externas, há uma coisa que o Sr. Governador não falou aí. Há outra auditoria, há uma auditoria ao próprio Banco Insular, que determina a quantificação exata. Ela não é feita pelo Banco de Portugal. Ela é feita por uma entidade espanhola chamada Masas, que curiosamente o Sr. Governador não citou. E que determina o volume exato do buraco do Banco Insular. E, portanto, Sr. Governador, não tente. O Sr. Governador fez muito menos do que devia. Aquilo de que se arroga ter feito é o óbvio, o mínimo. E, sobretudo, não tente apropriar-se daquilo que é, infelizmente, mérito de outros auditores e de outras entidades. Porque, Sr. Governador, permita-me dizer-lhe uma coisa. A verdade é que 7 anos envolvidos são 2 auditorias externas que conseguem descobrir exatamente, uma no Banco Insular, outra no BPN, aquilo que a supervisão do Banco de Portugal durante 7 anos não conseguiu quantificar nem perceber. Último ponto, e termino mesmo. Eu considero, Sr. Governador, que a sua saída por sua própria consciência era uma medida regeneradora do sistema. E em relação àquelas almas típicas da defesa do regime, deste tipo de condescendência, começou por aí a surgir uma tese piedosa, segundo a qual o Sr. Governador, de facto, não era competente. Mas não se lhe pode tocar porque estamos em crise. Isso quer dizer uma coisa muito simples. É que o senhor já perdeu 2 batalhas, uma no BCP, outra no BPN, em relação a uma guerra que é importante, que é ter um sistema financeiro com ética. Manter o general à frente das tropas depois de ter perdido 2 batalhas é um erro enorme. E é por isso que eu lhe digo, olhos nos olhos, que o senhor devia sair. Para bem do sistema, como medida de confiança no sistema, como medida regeneradora do sistema. E já agora, pergunto, é o último ponto, dá tanta importância à inspeção e fez tanto na supervisão, leia o seu próprio relatório do ano passado. Em 386 páginas, veja quantas são dedicadas à inspeção. Muito obrigado.